Gratidão, gratidão, gratidão. Eu te amo. Me perdoe. Sou grato. Te amo. Perdoa. Te amo. Sou grato. Sinto muito. Gratidão. Às vezes, a gente faz certas coisas que acha que vai prejudicar a pessoa. E, na realidade, você está ajudando, sem perceber. Então, quando puder, sempre faça. Se a pessoa estiver precisando, vai lá e faz alguma coisa. E se por acaso você fizer algo de errado, faz um Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Ok? Meu nome é Maria de Fátima Almeida. Eu sou a virginiana radiestesista. Bem-vindos ao meu canal, @duplafenda. E hoje nós vamos falar sobre viagem astral e frequência vibracional. Muitas pessoas que podem estar assistindo esse vídeo pela primeira vez, se quiserem saber mais alguma coisa, é só olhar outro vídeo que eu tenho sobre viagem astral, olhar as postagens no canal, certo? E lá vocês vão ter bastante informação. A rede está cheia de informação sobre viagem astral. Se você não sabe o que é, a gente vai estudar. Se você já faz esse estudo, desculpa, aprender mais um pouquinho, pode pegar um caderno para anotar. Se não conseguir anotar, dá uma olhada na transcrição do vídeo que vai estar lá, certo? Então vamos lá? Vamos começar a estudar a nossa viagem astral? Vamos começar a fazer? Viagem astral, muitas pessoas perguntam o que é isso? E quando a gente explica o que é viagem astral, a pessoa diz, não, eu não faço essas coisas não. Deus me livre. Eu sair do corpo, ficar voando, flutuando, volitando, sei lá, isso aí que você falou, palavra estranha, volitar. A gente fica volitando, como se estivesse no mar, né? Ou você pode andar normalmente nas ruas, nas calçadas, dependendo do seu nível de consciência, durante a viagem astral, certo? Desculpa que eu tô meio rouca, esse tempo muda. Vou tomar um melzinho depois para melhorar isso. Então a viagem astral também é conhecida como projeção astral. E todos nós fazemos, é fisiológico. Mas muitas pessoas não sabem, não percebem que durante o sono elas saem do corpo. E vão pegar energia lá em cima, no astral. Vão recuperar energias. Vão recarregar as baterias durante o sono. E é durante essa viagem astral que isso ocorre. E geralmente a maioria das pessoas não sabe.
Ou de repente elas acordam durante a viagem astral e não veem mais nada, só veem os olhos, procuram o corpo e não acham. Cadê meu corpo? Só tenho olhos. Sou só 2 pontinhos de luz. O que é isso? Onde é que eu tô? Ai, meu Deus, será que eu morri? Não. Você está projetado no astral. Todos nós, durante o sono, qualquer hora do dia, na necessidade do sono, por isso que é bom. Sentiu sono? Vai dormir, se puder, vai dormir. Está precisando recuperar energia. Os animais fazem isso. O cachorro dorme, 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 dorme. Faz aqueles barulhinhos. Ele está em projeção. Os gatos então dormem, ai, dormem, dormem. Por isso que eles são os mais sensíveis animais da Terra. São os gatos. Vivem dormindo, vivem fazendo projeção, vendo tudo lá de cima, sabem de tudo o que está acontecendo, dormindo. Então todos nós fazemos projeção astral ou projexologia, que é o estudo da projeção. E não precisa ficar com medo. Ninguém vai morrer. Ninguém vai desencarnar durante a projeção. A não ser que esteja na hora do seu desencarne. Da sua viagem astral definitiva. Da sua projeção final. Onde o cordão, chamado cordão de prata, vai ser cortado. Isso eu explico lá no outro vídeo. Se vocês quiserem assistir, para entender melhor, tá bom? Então, continuando aqui, a viagem astral todos nós fazíamos. Animais, plantas, as pessoas, né? Você pode fazer a viagem consciente ou inconsciente. Às vezes as pessoas acordam no astral, ficam assustadas porque elas não sabem que elas estão fora do corpo físico. Elas estão no corpo astral. E lá você não tem corpo. Lá você pode respirar embaixo d'água. Você não sente frio, você não sente calor, não sente sede nem fome. Você não tem físico. Está no corpo astral, ligado ao seu corpo físico pelo cordão de prata. Né? Ele sai daqui, aí você sai, o cordão te acompanha, ele estica, 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 ele estica, ele não tem como arrebentar. Você não vai morrer. Ele só se rompe na hora da sua projeção final. Quando estiver na hora, todos nós vamos voltar para a casa do Pai. Aí esse cordão vai ser cortado. Aqui, na 3D. E você vai voltar para a casa do Pai. Né? Onde ele já disse que prepara muitas moradas. Eu vou voltar para a casa do meu Pai e vou preparar muitas moradas para cada um de vocês. Então, após o seu desencarne ou projeção final, você volta para casa do Pai. Um planetinha ou um plano de uma determinado nível, uma primeira, uma segunda, terceira, quarta, quinta, 13ª dimensão, de acordo com a sua consciência. Por isso que eu digo, se a gente fizer tudo direitinho aqui, a nossa consciência vai ficar tranquila e quando chegar na hora da projeção final, a gente vai ter tranquilidade. E isso
A viagem astral auxilia muito a pessoa que faz viagem astral e não sabe o que faz. Precisa estudar, precisa saber. Ah, tá, eu faço viagem astral. Aí chego lá, não sei o que está acontecendo, vejo gente correndo para lá, vejo gente correndo para cá, às vezes eu vejo um trem passando, às vezes eu vejo um cachorro estranho, uma flor diferente, ou uma cidade estranha, uma cidade que parece toda de alumínio, portas de vidro, janelas de vidro, toda aluminizada, num brilho. Eu não preciso nem pegar elevador. Eu entro num círculo e já saio no andar diferente. Sinto que tem alguém perto de mim, mas não sei quem é. Escuto às vezes essa pessoa dizer, vai para cá, vai para esse lado. Mas não consigo nem perguntar, nem saber quem é. Por isso é importante, quem faz a viagem astral, estudar para saber como você vai ganhar consciência na hora em que você estiver projetado no astral, certo? Para não levar sustos, para saber quando você vai amparar alguém. Geralmente, quando a gente aprende a fazer o reiki auxilia também muito, é uma técnica que ajuda demais na viagem astral. É o reiki. Você vai aprender a impor suas mãos na hora em que aparecer um espírito obsessor, desencarnado. Você vai aprender a impor as mãos sobre ele, jogando uma luz de acordo com o que você estiver acostumado. Uma luz azul de São Miguel Arcanjo, uma luz verde de Arcanjo Rafael, uma luz lilás ou roxa, que é de Saint Germain, uma luz dourada, linda, maravilhosa, brilhante, que é do nosso grande mestre, Sananda Jesus Cristo, certo? Mas para isso você precisa estudar, para estar consciente quando chegar lá em cima, para saber diferenciar o sonho da projeção, da viagem astral. No sonho, você não participa da cena. Durante o sonho, você fica de fora. Você é um mero observador do que está acontecendo. Você vê gente para um lado, gente para o outro, ônibus passando, gente saltando de táxi, gente passeando com cachorro, mas você fica ali. Você não se mete. Já na viagem astral, você atua. Você fica dentro da cena. Você leva tapa, se tiver que levar, você leva esparrão. Você tem que pular a poça d'água. Você escuta a pessoa dizendo para você, faz isso, faz aquilo. Vamos passar por essa rua. E você vai aprender a flutuar, a volitar. Mas ninguém diz que você está fora do corpo. Ninguém diz que você está fazendo uma viagem astral. Então, por isso que você precisa estudar. Senão você pensa que você está doido. Estou doida. Eu passei por isso vários anos, desde pequena, fazendo viagem astral, contando para minha família fazer viagem astral.
O pessoal diz, essa menina é doida. Ela sonha cada coisa. Misericórdia. Então, eu aprendi muita coisa, mesmo sem saber. Eu estava amparada. Graças a Deus. Já estava amparada. Hoje eu sei que eu já estava amparada. Então, por isso, eu não paro de estudar sobre viagem astral. Eu uso um livro muito bom, Viagem Espiritual, do Wagner Borges. Vou deixar na transcrição, lá no outro vídeo sobre viagem astral também tem esse livro. É excelente. Para você poder entender o que é a viagem astral. Então vamos continuar. A viagem astral também é conhecida como projeção astral ou projeção da sua consciência. A sua consciência sai fora do corpo. O corpo físico fica na cama, deitadinho, quietinho, protegido, ligado pelo cordão de prata. A experiência que tem a sensação de estar fora do seu corpo, realmente físico. Você vai olhar e não vai achar corpo físico. Você só vai ter dois olhinhos assim, né? Vai enxergar por dois olhinhos. Você pode até se ver, mas de outra forma. Porque você vira energia. Você não pode se ver com a cara que você tem. Ou com a roupa que você está vestido. Você pode se ver com outra roupa, com outra cara, com outro cabelo. Porque se você for levado para tratamento, você pode ser levado para outras eras. E quando chegar lá no astral, você se vê com uma roupa que não tem nada a ver. Um manto comprido, um cabelo que não é o seu, um cabelo diferente, né? Uma cara totalmente diferente que é a sua. Totalmente diferente, não sou eu. Uma boca estranha. A sua forma muda. Você, de repente, foi parar num local ancestral que você viveu. E lá tem que organizar alguma coisa que ficou pendente. Encontrar um parente. Resolver alguma situação que ficou pendente lá atrás. Se liberar de algum bloqueio que foi causado lá em outras épocas, em outras eras. Tratamento que a viagem astral faz para nós, bem avançada essa parte. Certo? Então não precisa ter medo de viagem astral. Você vai acordar. Você pode lembrar. Se lembrar, escreve. Mesma hora. E se não quiser fazer a viagem astral, respira fundo e você volta. Aí você perde a oportunidade de ir até para outro país. De ir para outros planetas, outros planos. Conhecer irmãos astrais, interestelares, intergalácticos, que trabalham aqui na Terra
e trabalham lá em cima também, certo? Então, durante a viagem astral é possível perceber também o ambiente ao redor, interagir com outras pessoas projetadas e explorar outros planos. Você pode passar por outros planos que não seja aqui da Terra. Chegar num lugar, ver um mar diferente. Você acha que a água, quando você chega, não é água, uma gelatina, mas linda, e prover todo aquele sistema desse plano que você está. Assim como a gente é provido pelo mar aqui na Terra. Em outros planos, eles têm provimentos parecidos de alimentação, de hidratação. Aqui nós temos a água. Lá eles têm a água deles, diferente da nossa. Aí você chega num lugar imenso, olha assim, aquele azul, um tom que você nunca viu aqui na Terra. E é onde eles têm a fonte deles, de hidratação. Fonte de água, como se fosse a nossa aqui. Você passa por plantas, por legumes que existem lá, até, né, como eu falei no último vídeo, lá tem até feira. Com legumes totalmente diferentes do nosso aqui. Tudo organizadinho, tudo certinho. Legumes diferentes. Mas é uma... Desculpa. É uma feira, certo? Vou puxar para cá um pouquinho. Então, como que funciona essa viagem astral? Ela pode ocorrer durante o sono, ou se você estiver em estado de coma, ou numa experiência de quase morte. Você também pode usar técnicas, se você estiver interessado em saber. Realmente eu faço. Comprovei que eu faço mesmo, eu não sou doida. Então eu tenho que estudar para aprender a me virar, né? Durante a projeção. Então, por meio de técnicas, você pode aprender técnicas que podem ser utilizadas para induzir a viagem astral, né? Tipo assim, eu quero sair, tô afim de sair do corpo, por espontânea vontade. Não quero sair durante o sono, não. Tô aqui, tá tranquilo hoje. Quero saber o que está acontecendo. Então você pode usar técnicas que induzem a viagem astral como uma autoimagem projetiva. Você fecha os olhos. Caiu alguma coisa aí. Confirma. Você fecha os olhos, projeta a sua autoimagem lá em cima, volitando, como se você já estivesse subindo. Você pode ficar relaxado, deitado, certo? Então essa viagem, ela funciona naturalmente. Pode ocorrer no sono, na meditação. Tem gente que sai do corpo dentro do ônibus. O sujeito dorme, acorda, passa do ponto, estava projetado. Deixa eu ver quem caiu aqui. Então, existem muitos benefícios de viagem astral. Por exemplo, você pode ficar
usar a técnica da serenidade, da tranquilidade, que vai te trazer uma sensação de paz, de alívio, né? Uma sensação de estar tranquilo. Então você medita na hora de dormir, respira fundo, fica tranquilo. Se eu sair do corpo, tudo bem. Eu tô tranquilo, eu tô sereno. Isso vai ajudar você, inclusive, na hora da sua projeção final. Quando você voltar para a casa do Pai. A serenidade na hora da projeção final. Quando você sentir que você já está, você entra em estado de meditação, de oração, de serenidade, pedindo consolo para sua família, consolo para você, consolo para seus amigos, os seus animais. Tem gente que morre e o cachorro não sai de cima da sepultura. Fica lá. Aí você tem que fazer uma oração, pedir conforto para o Espírito Santo, até para aquele animal. Está ali sofrendo que o dono partiu. E ele não tem mais ninguém. Então você precisa ter serenidade até para cuidar desse animal. Que o animal, ele não sabe que morre. Porque ele está lá e cá sempre. Ele dorme o dia inteiro. Ele está o tempo todo no astral. O tempo inteiro. Deixa eu desligar o telefone aqui, gente. Os animais, eles dormem. O gato dorme o tempo todo, então ele acha que o dono partiu e ele vai ficar ali esperando o dono voltar. Aí ele dorme, continua vendo o dono. Por isso que ele não sai dali. Ele vê do outro lado. Ele deita durante o sono e ele vai acompanhar o dono depois do desencarne. Então a gente precisa de serenidade o tempo inteiro, que a gente não sabe a hora que isso vai acontecer. E no mundo de hoje, do jeito que está, nesse caos todo, conflito para lá, conflito para cá, cada hora inventam um conflito, como se fosse arroz com feijão. É uma troca de arroz com feijão um com o outro e mata. Mata bilhões essa troca. De arroz e feijão bélico. Pra lá e pra cá. Fora as doenças. Matando bilhões de pessoas. Então você não sabe a hora em que você vai fazer sua viagem astral final. Então é preciso fazer técnicas. Mesmo que você não faça essa viagem astral, usa a técnica da serenidade durante o dia. Faz o Ho'oponopono. Se você achar que não tá legal, faz o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Faz suas orações,
Se você está acostumado aí na sua igreja, você abre sua Bíblia, lê um salmo, lê um versículo, lê um capítulo. Vale tudo. Se você é espírita, ou espiritualista, ou universalista, como é o meu caso, eu aceito todas as religiões. Através da radiestesia, eu consegui estudar várias religiões. Egípcias, romanas, China, Japão, Turquia, França. Então, cada um tem seu método de se amparar. E todo mundo faz viagem astral. Todo mundo sai do corpo para recuperar energias. E para quem quer fazer a viagem astral sem dormir, pode utilizar técnicas que vão beneficiar ainda mais a viagem astral, né? Como usar serenidade, a ter essa desmistificação da morte, do desencarne, né? É difícil, não é fácil você perder um ente querido, não é fácil. Nós não fomos preparados para isso. É muito difícil. Temos que ter conhecimento que pode proporcionar acesso à informação e experiências que não são acessíveis no corpo físico. A viagem astral e a projeciologia, elas são associadas. A viagem astral é estudada pela projeciologia, que é uma especialidade da conscienciologia, que é outro estudo. Mas se vocês prestarem atenção, vocês vão entender. Eu vou repetir. A viagem astral é estudada pela projeciologia, uma especialidade da conscienciologia que busca entender as projeções da consciência e suas manifestações fora do corpo físico, certo? Então é importante ressaltar que, apesar de ser uma experiência benéfica, potencialmente benéfica a viagem astral, porque ela recupera suas energias, ela vai te dar conhecimento. Ela não deve ser considerada perigosa, ninguém vai desencarnar, entendeu? Cordão de prata não vai cortar. Ele só vai cortar na hora da sua projeção final. Aí sim, vai haver o corte. Por isso que a gente tem que estar preparado. Às vezes a pessoa só aceita a morte quando o outro está anos numa cama, sem se mexer, né? O tempo inteiro ali, as pessoas dando banho, trocando fralda, as pessoas ficam rezando, ai, por que Deus não leva para parar de sofrer? As pessoas aceitam a morte nessa hora, desse jeito. Aí elas se conformam quando vai, a pessoa vai, aí, que bom, graças a Deus, fulano foi embora, parou de sofrer. Não é nada disso, gente. É ruim morrer para todo mundo. Se você morre de repente, uma coisa trágica, tipo avião aí caindo para tudo quanto é lado, navio afundando toda hora, isso vai continuar a acontecer.
A gente tem que estar preparado. Vai continuar a acontecer. A Terra está mudando. O eletromagnetismo da Terra está alterado. A frequência está alterada. As vibrações estão densas. Demais, demais, demais. Então é avião caindo, é navio afundando, é barco afundando, helicóptero caindo. Sim. É trem descarrilhando. E vai continuar a acontecer. Não tem jeito. Vai parar na hora que tiver que parar. Como eu falei no vídeo anterior. Antes o caos. Primeiro o caos para depois tudo se normalizar, certo? Então, continuando com nossa viagem astral. É importante ressaltar que, apesar de uma experiência potencialmente benéfica, a viagem astral não deve ser considerada perigosa, mas pessoas com problemas, presta atenção nisso, pessoas com problemas neurológicos, psicológicos, não devem fazer técnica nenhuma de viagem astral. Tá? Não faz o PC fazer técnica. Deixa ele dormir, deixa ele sonhar, ter pesadelo. Ele sabe se defender. Ele aprendeu. Quando ele voltou para cá e aceitou ser PC, ele já veio com tudo isso dentro dele. Ele já sabe. Mesma coisa é o autista. O esquizofrênico. Ele já sabe. Mesma coisa é o surdo, é o mudo, é o cego. Ele já tem dentro dele um radarzinho implantado. Não pensa que ele veio lá de cima sem saber nada, não. Ele sabe mais do que você. Isso eu posso te garantir. Já trabalhei com surdo-mudo e eu levava cada fora que eu saía assim, ó, de fininho. Porque eu fazia cada pergunta para eles. E eles diziam assim para mim, você não sabe disso? A gente sabe. E ele dizia isso, isso e isso. Sabia tintim por tintim da pergunta que eu fazia para eles. Sabem mais do que a gente. Eles vêm prontos lá de cima. Não vem desaparado, não. Eu tenho pena com fulano. Ele trabalha, ele estuda. E se vira. Agora, realmente, quando eles estão em crise, é preciso socorro imediato. É físico. O físico precisa de socorro imediato. E quando eles dormem, eles vão para o astral. Eles são aparados, são tratados, recuperam as energias deles. Eles sabem o que eles vêm fazer aqui. Eles aceitaram. A pessoa disse, o que é que pode o cara aceitar? Vim para cá, PC? Aceita. Como é que pode uma pessoa aceitar, ficar sem perna? Aceita. Ficar sem braço, perder um braço no acidente. Quebrar a cara inteira. Tá lá escrito,
que você veio, pediu para voltar, porque pediu para voltar sim. Todo mundo pede para voltar. Para poder cumprir, para consertar coisas, para melhorar coisas que de repente ele estragou na outra vida. Por isso a viagem astral ela é muito importante, porque ela te leva para conhecer seus ancestrais, suas outras vidas, por onde você passou antes, cagada que você fez lá atrás, para limpar. Volta para limpar. É sério, gente. Então a viagem astral, ela ajuda muito. Controla seu sistema nervoso. Eu tinha uma suadeira que não parava. Em qualquer tempo. Podia estar frio, podia estar calor. Tinha uma suadeira de pingar a testa, pingar. Até que num dia, numa viagem astral, eu estava consciente e eu pedi. Eu quero parar de suar desse jeito. Não consigo trabalhar, entra suor no meu olho, arde. Uma semana depois, até hoje, já tem 10 anos, eu não suei mais. Eu suo normal no calor. Mas, por exemplo, agora eu não tô suando. Tô com luz em cima. Luz fria, mas é luz. Tô com a luz de cima ligada, tô com a luz ligada, tô com a luz do microfone ligada. Não tô suando. Eu vou na rua, eu volto da rua e eu não fico encharcada de suor. No máximo dá um calor, né? Quando tava aquele calor horrível, dezembro, final de ano, aí sim, suave. Normal, né? Mulher principalmente sua muito embaixo do seio. Eu suava. Eu estava embaixo do chuveiro, pronto, acabou. Sua normal, tá bom? Então é importante ressaltar que, apesar de ser uma experiência benéfica, a viagem astral não deve ser considerada perigosa, a não ser no caso que eu disse, de pessoas com problemas psicológicos, neurológicos, pessoas que estão em surto. Não aplica técnica, não, de viagem astral, não, tá? Aplica um reiki. Aplica um reiki nessa pessoa à distância. Fica botando a mão nele ali, não. Fica à distância. Impõe as mãos, né? Concentra a energia, porque o reiki é uma energia inteligente. Ela vai saber o que fazer. Você vai servir só de instrumento. E você vai aplicar o reiki naquela pessoa, um PC, um autista, ou em alguém que está sentindo uma dor muito forte, já tomou remédio, não passou, ou uma pessoa que está desconfortável. Sempre perguntando, você aceita? Você aceita receber um reiki? A pessoa pode aceitar. Ou então não aceitar, tudo bem.
Você guarda essa energia dentro do coração. Porque você vai precisar dela para outra pessoa. Até para você mesmo. Aplicar o reiki em você. Então, o reiki é uma técnica que pode ser utilizada durante a viagem astral. Você está lá em cima e se você estiver consciente, aplica o reiki. Se você vê uma situação de briga, aplica o reiki. Se você vê uma pessoa deformada, você vai ver coisas que você não vai gostar muito. Mas você tem que aprender. Que pessoas foram explodidas e faltam pedaços, foram queimadas. Então elas vão projetar o jeito que elas desencarnaram. Elas ainda não sabem como transmutar a aparência, ou plasmar a aparência delas. Plasmar outra roupa. Então elas vão aparecer na tua frente do jeito que ela desencarnou. E você tem que estar preparado para não levar sustos. Impõe as suas mãos. Ela pode vir desesperada para cima de você com medo. E você vai fazer mal para ela também. Então você já impõe as mãos de luz sobre essa pessoa. Se você tiver amparadores, peça para que eles ajudem. Mas peça com vontade. Porque o que faz a viagem astral dar muito certo é a vontade. Não adianta, eu quero fazer. Vou fazer. Precisa ter boa vontade. É um trabalho sério, de responsabilidade. Você precisa de vontade de fazer. Tem que ter vontade. Pensa bem nessa palavra. Escreve-se vontade. Eu preciso ter vontade de fazer. É o que vai ser essencial na sua projeção. É a vontade de trabalhar e estudar no astral. Não é só para dizer, eu faço, eu vou ali, eu vou aqui, tal, não sei, nada disso. Porque se você não tiver essa vontade, não for humilde, o que vai acontecer? Você vai voltar para o corpo e acabou. Não vai ter mais nada. Você não vai sair do corpo tão cedo. Vai ficar de castigo. Porque lá em cima tudo aparece. No astral, tudo aparece. Não adianta mentir. Não adianta. Lá tudo aparece, desse tamanhão. Uma coisa pequenininha assim, ó, fica desse tamanho. Por isso a gente precisa ter vontade, humildade, simplicidade. Para entrar. Se não tiver afim disso, nem faz. Eu levei tempo sem fazer. Eu não tinha tempo. Eu trabalhava, eu estudava o dia inteiro, na faculdade. Então eu deitava, dormia, passava por cada uma, vocês não têm noção. Eu tinha vontade de fazer isso, mas eu não sabia como me virar lá no astral. Então quando eu chegava lá em cima, tudo aparecia.
A Maria de Fátima, verdadeira, lá em cima, terrível, grossa, antipática, nervosa, doente, cansada. Até que um dia eu disse, eu tenho que parar com isso tudo. E se você não parar com isso tudo, eles vão parar você sim. Vão parar você para fazer o trabalho. Não tem jeito. Então vamos tratar de estudar. Para quando chegar na hora, tá preparado. Tanto aqui na Terra, saber atender aqui na Terra, saber amparar aqui na nossa nave, na nossa Mãe Terra, saber amparar lá em cima também, no astral. Até um parente seu que já foi. Você reza pra ele, você faz alguma coisa? Não, tem gente que não faz nada. Ah, morreu, foi, acabou. Morreu, acabou. Ah, não acabou, não. Não acabou. Tá? Por isso eu não me estendo muito nesse não, porque o de ontem foi uma hora e não dá certo. Então, o que acontece na viagem astral é isso. Durante a projeção, o campo emocional, ele se separa do corpo físico, formando uma conexão energética entre ambos, entre o corpo astral e o corpo físico, a qual é chamada de cordão de prata, eu já expliquei. É exatamente esse padrão que mantém o físico ligado ao espiritual, certo? E essa ligação, muitas pessoas relatam que acontece durante o sono, eles conseguem ver o cordão. Eles olham e veem o corpo e veem o cordão. E veem. Só tem olhos, mas eles conseguem ver o corpo na cama e o corpo astral, que é só olhos, certo? O que você vai sentir? Os sintomas de uma viagem astral. Você pode ter sintomas físicos também, né? Lá em cima. Mas isso é anterior. É quando você está no físico. São sintomas físicos que você vai ter. Porque a viagem astral, ou projeção astral, ou desdobramento espiritual, não tem corpo. Você pode estar embaixo d'água, você pode respirar, porque você não está no corpo físico, você está no corpo astral. Então você não sente nada, não sente fome, não sente calor, não sente frio. Ao acordar, você vai ter sintomas físicos. Pode ter ou não ter, de acordo com a sua consciência, com o seu nível de estudo, com como você se comporta, você vai ter, né? Eu antes me assustava muito, eu gritava, socorro, tá me agarrando, larga de mim. Eu não sabia o que eu ia fazer. Viam aqueles espíritos desencarnados, né? Querendo alguém para maltratar. E eu gritava, eu rezava, eu chamava por tudo quanto era santo, até que eu sentia que vinha um amparador e pegava aquele espírito e me levava embora.
E eu ficava assustada, porque eu não sabia como me virar, né? Então a gente precisa usar técnicas, ter vontade própria, ter serenidade, ter humildade. Então nós vamos ter sintomas físicos, sim. Você pode ter solavancos ao acordar ou durante o sono. Seu corpo pode tremer, pode dar uns solavancos. Porque Deus não dorme. Deus não dorme. Entenderam? Deus não dorme. Então você pode ter solavanco, sim, para sua proteção. Deus não dorme. Você pode acordar como se você estivesse despencando, caindo da cama. Mas não está. Não se preocupe, você não está caindo de lugar nenhum. É só a sensação da volta, a sua entrada de volta para o corpo, que vai te dar essa sensação. Entendeu? Como se fosse essa caixa vazia. Usa esse pêndulo aqui é você. Estava dormindo, aí você entrou em projeção, saiu do corpo. Foi para tudo quanto é lado, uma velocidade incrível, um negócio assim, fora de sério. Uma nave, parece que você está com motor a mais de 1000 por hora, para lá e para cá, lá para lá e para cá, até que você, para num lugarzinho, aí você vê alguma coisa, daqui a pouco se dispara de novo pro outro lado. Vai para cima, vai para baixo, vê árvore por cima, vê árvore, vê prédio, vê um monte de coisa. De repente a sua projeção acaba e você encaixa no corpo, entendeu? Você estava lá no alto e encaixou. É a sensação que dá, que você está caindo, mas você não está caindo, você está retornando para o seu corpo físico, cheio de vigor, novinho em folha, cheio de energia para trabalhar no dia seguinte. Esquece. Tive um sonho. Esquece. Faz sua oração da manhã. Acabou. Se você lembrar de alguma coisa que foi importante, escreve. Eu vi isso, eu vi aquilo outro. E aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Aí de repente apareceu, eu senti uma presença perto de mim que me livrou, mas eu não vi quem era. Você tem que aprender a perguntar, ter consciência. Então primeiro vamos aprender a ter a consciência durante a viagem astral. E para ter essa consciência, você tem que estar desperto o dia inteiro, não ficar no automático. Se você faz tudo no automático o dia inteiro, quando você vai para o astral, você está no automático. E quando você voltar, você volta no automático, não vai lembrar de nada. Perdeu a viagem. Então vamos ter consciência. Né? Então só esses sintomas você pode ter o solavanco, ter a sensação de que você está caindo da cama, a sensação de você está crescendo o corpo, né? Como se você estivesse inchando, é a sensação de ballonnement, é a chamada assim. Só você vê no livro.
Parece que você está crescendo, crescendo, parece com um balão. Sensação de balão, né, mano? A incapacidade de se mexer, de abrir os olhos ou gritar. Você fica parado, durinho ali. É a catalepsia projetiva. Para a proteção do seu corpo. Porque você não se bata para um lado, bata para o outro, bata para um lado, bata para o outro. Você entra em catalepsia. É como se o sistema inteiro desligasse. Fica lá no nível bem fraquinho, mas está ligadinho. Você só está paralisado. Certo? Para sua própria proteção. Aí você não se mexe, você não consegue abrir o olho, você não consegue gritar, não consegue falar, você fica só... Porque tudo seu está praticamente desligado. Para você não sair por aí. É diferente do sonâmbulo. O sonambulismo corre o risco de se machucar. Depois até eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas ele também tem amparo. Já com sonâmbulo, você precisa ter mais cuidado. Existem sonâmbulos que eles andam acordados. Ele sai pra rua, ele tá dormindo. Ele vai andando, passa por você. Você vê que ele tá com o olho aberto, mas é aquele cara esquisito, com aquela voz estranha, esquisita. Sonâmbulo. Mas hoje em dia a frequência está bem diminuída, porque os tratamentos eles estão aí. Graças a Deus melhoraram muito. Existem técnicas que aliviam bastante essa parte do sonambulismo, né? E técnicas para a projeção astral, certo? O que mais que a gente tem aqui? Sintomas mentais. Sintoma mental você tem a sensação de sair do próprio corpo. É mente. A parte mental. Essa parte da sensação de sair do corpo, ela é mental. Porque o que vai sair realmente é o corpo astral, como eu mostrei aqui no caso do pêndulo. Você estava lá deitadinho, apesar que é um cristal que imita melhor um corpo. O pêndulo tem a correntinha, é mais fácil. Então você tá lá, dormindo, deitado na cama, deitadinho, sua cabeça. Aí você entra em catalepsia, fica durinho, não consegue se mexer nem para um lado nem para o outro. Aí nisso você começa a perceber que você está entrando em lugares diferentes, mas você está lá duro. Você vai para o astral. Chega no astral, esse cordão, ele começa a esticar para que você possa se movimentar. Mas ele está ligado aqui, ó, no seu corpo físico. Aqui é o seu corpo astral, cá em cima. Aqui é o seu corpo físico na cama. Aqui é o seu cordão de prata. E ele vai esticando, e o seu corpinho tá lá na cama, dormindo. E você vai por aí passear com o seu cordão ligado ao seu corpo. Ele não vai romper.
Ele é de uma elasticidade maravilhosa. Você vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. É o que vai ocorrer quando você volta para o corpo, você tem a sensação de que você está caindo. Mas você está voltando para o corpo, está se encaixando no seu corpo. Deitou de novo. Entrou no corpo. Aliás, fica para o lado de cá. Vou dar uma cabeça, pescoço, aqui, daqui, né? Fica assim. Ligado direto em você. Seu corpo astral voltou para o seu corpo físico. Certo? Então, esses são sintomas mentais, saída do astral, corpo astral. Você vai ter a sensação de flutuar, como um balão, diferente da sensação de inchar, ballonnement. Flutuar é uma coisa, volitar. Você vai flutuar mesmo, vai sair do chão, vai olhar para sair do cheio, saiu do chão. Não tem gravidade. Agora, se você estiver muito denso, você não vai conseguir sair do chão no astral. De tão denso que você está. Ou pesado. Por isso que é bom para quem gosta de tomar uns banhos de vez em quando, sal grosso, alfazema, anil e tal, não sei o quê, né? Para quem tem hábito de tomar os banhos de limpeza, descarrego, ajuda bastante também, né? Óleos essenciais, fazer aromaterapia, ajuda muito. A aromaterapia ajuda, a lavanda ajuda a você ficar tranquilo, sereno, gerânio. Ajuda muito quem sai do corpo. Então, são terapias que se conectam, né? Radiestesia se conecta com viagem astral, com aromaterapia, com reiki, com várias outras técnicas que vão ajudar você a melhorar a saída do corpo, aprender melhor as técnicas, certo? Você pode ver seu próprio corpo, como eu já falei, e você pode ter visão de si mesmo, como se fosse outra pessoa. Eu já falei nisso também, né? Você olhar, de repente você passar assim, perto de um espelho, você olhar e ver uma pessoa totalmente diferente, mas é você. Lá em outro lugar. Lá em outra era. Uma roupa totalmente diferente, com cabelo louro. Preto virou branco. Branco virou preto. Ué, sou eu. Sou eu. Eu já fui parar num lugar em que eu não tinha cabelo. Totalmente lisa. Não tinha um fio de cabelo. Meu olho era juntinho aqui, assim. Aqui. E quando eu olhava, todo mundo lá era assim. Todos os meus parentes estelares. Eu não sei quem são. Mas eu já vivi nesse lugar, com certeza. E quando eu cheguei lá, eu adquiri a aparência deles. Mas a energia era minha. Eu já viajei, fiz uma viagem astral em que eu vi um portão de aço, portão de grades de aço, umas escadas. Eu falei, vou subir, vou ver o que tem lá.
Não precisei nem subir. De repente apareceu um monte de gente naquelas escadas. Um monte de gente. Todo mundo me olhando. E dizia: você não pode passar por esse portão. Você tem que ficar aí. Nós aqui. Quem eu vi no meio daquele pessoal todo? Meu pai. Desencarnado. Então eu não podia passar para lá. Porque eu não fui, eu não desencarnei. Então eles plasmaram esse portão para que eu pudesse ver meu pai no meio daquilo tudo. Eu vi meu pai. E ele ria. Como se nada tivesse acontecido. Mas meu pai, vem aqui, meu pai. Ele falava, não. Aí eu escutava dizer, você não pode passar para lá. Porque eu sou encarnada ainda. E eles já estavam desencarnados. Estavam depois do portal. Depois daquele portão. Eu não podia passar. O trabalho que estava sendo realizado naquele portão era outro. Meu trabalho era um, e os que estavam lá estavam fazendo outro tipo de trabalho. Inclusive, meu pai estava no meio daquele grupo fazendo um tipo de trabalho. Ele se ria, estava satisfeito da vida. O que estava fazendo, não sei, até hoje. Mas que ele estava legal, estava. Né? Já sonhei com a minha mãe. E ela olhou para mim e olhou inteira assim. Como quem diz, deixa eu ver como é que ela tá. E eu disse, mãe. E ela passava correndo. Entrava numa sala, entrava, saía, entrava na outra sala, ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. Aí eu falei, eu vou ali ver que sala é essa. Aí fui. Quando eu olhei, dentro da sala, tinha um monte de beliche. O que era aqueles beliches? Um monte de gente que a minha mãe estava cuidando. E ela não parava para lá e para cá. Passava com coisa na mão, com pano, com bacia, com não sei o quê, com isso, com aquilo. Não sei o quê. Trabalhando no astral. Fazendo coisas que não era a gente fazia aqui. E continuo fazendo lá em cima. E ela sempre dizia para mim, quando eu morrer, quero virar anjo. Eu dizia para ela, mas você já é um anjo. Você já é um anjo, né? Agora, de que lado você é, eu não sei. Anjo você é. Agora, você é do bem ou do mal, só Deus sabe que tipo de anjo você é. E ela tá numa boa, pelo menos, pelo que eu vi. Ela me olhou, né? Como quem diz, mas eu não posso nem falar com ela. E continuou a fazer o trabalho dela. Não tem nada a ver comigo. Foi, desencarnou, eu tô aqui ainda, o que eu vou fazer? Vou ficar enchendo, perturbando? Deixa o povo trabalhar lá em cima, enquanto a gente aprende aqui embaixo.
na terceira dimensão, para quando a gente for para lá, saber o que vai fazer. E não ficar sentado na beira de uma calçada, como eu já vi, chorando, gritando. Eu não tô morta, eu não morri. Me tira daqui. Leva pra minha casa de volta. Eu vou voltar. Eu vou lá. Mas eu não sei o caminho. Quem é que vai me ajudar a voltar pra casa? Essa pessoa não estava preparada. Ela saía do corpo, ficava apavorada. Com certeza ela respirava fundo, voltava pro corpo e acabava a viagem. Eu não aprendia nada. Então é preciso ter vontade, tá bom? Então a viagem astral é uma experiência subjetiva, cada um tem a sua. Não adianta, né? Nós temos técnicas iguais, mas as experiências elas são subjetivas, cada um vai ter a sua, de acordo com o seu nível de estudo, de pesquisa, de maturidade, entendimento, certo? Ela é subjetiva e pode ocorrer de forma espontânea, como eu já falei, ou induzida. Capacidade que você tem de sair do corpo, todo mundo tem. Ocorre durante o sono, é natural, ou pode ser praticada por meditação. Tantos gurus na Índia, eles fazem meditação para sair naturalmente fora do corpo. Não precisa ser durante o sono. Eles ficam lá quietinhos, né? Ou lá no mantra deles. Sai do corpo. Que nem Buda. Buda ficou lá sentado debaixo daquela árvore até atingir o estado que ele queria. A vontade. Tanto que Buda não volta mais. Assim como outros também não voltam mais. Outros têm até a capacidade de dizer, não quero voltar mais. Podem até falar assim. Ah, mas não é a sua última encarnação. Não interessa, não quero voltar. Não volto. Eu quero trabalhar aqui. Comigo já foi o contrário. Eu queria trabalhar lá, não deixaram. Volta pra terra. Tem que comer muito arroz com feijão ainda. Pra vir pra cá. Né? E eu tô aqui, me preparando pra isso. Não vou ficar pra semente. Ninguém vai. Certo? Então, alguns estudos afirmam que a projeção ocorre toda noite, no sono, mas que dificilmente é percebida, certo? Você está cansado, aí você deita, dorme, nem sente. Apaga o geral, entendeu? Aí você pode acordar às vezes para se virar para o outro lado, mas continua dormindo. Ou então eles apagam você mesmo. Apagam para poder usar o seu ectoplasma para trabalhar. E você não vê nada. Você não está pronto. Mas eles usam você através do seu ectoplasma. Certo? No outro vídeo eu falei sobre isso. Dá uma olhadinha lá. Tá bom? Então ela pode permitir uma maior consciência de você mesmo. A viagem astral.
uma compreensão mais profunda do que é o mundo, do que é esse período em que a gente está passando, que a gente está vivendo. Certo? Porque se as pessoas fizessem mais viagens astrais conscientes, elas viriam que, como é prejudicial o que você faz de errado aqui embaixo, as destruições, certo? Vem ele de novo. Saiu. Então, a gente já falou na projeção astral acordado, que é o caso de indianos, hindus, né? Que eles fazem nos templos. E qual é a sensação que a alma tem de que vai sair do corpo? Um transtorno de despersonalização, caracterizado por uma sensação persistente ou recorrente de desligamento do próprio corpo ou dos próprios processos mentais. Como se a pessoa fosse um observador externo da sua vida. Despersonaliza, você vira outra coisa lá em cima. Corpo físico aqui, sem corpo lá. Ou por uma sensação de deslocamento ou desligamento do ambiente em que se encontra, certo? Quanto tempo o espírito leva a se desprender do corpo? Depende da sua doutrina, depende do que você processa, da sua religião, do que você acredita. Se você não acredita, não vai sair, não vai sentir nada. Não vai ter vontade, porque depende da vontade, né? Agora, se você é pertencente a alguma religião, a própria palavra que você acha vários versículos, vários capítulos em que você acha que profetas saíram do corpo, tá? No vídeo anterior que eu falo sobre isso, eu falo em alguns profetas que saíam do corpo, né? Então, dependendo da sua doutrina, o tempo que você vai levar para se desprender do corpo vai variar. Ou você vai sair rapidinho, ou você vai demorar mais um pouco, vai depender. De acordo com a pessoa, de pessoa para pessoa. Depende de vários fatores da sua consciência. Se você estiver preocupado, você não vai sair. Se tiver com alguém doente em casa, você não vai sair. Porque você vai ter que estar ali para amparar aquela pessoa. O amparador libera você, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu vou fazer a parte 2, a gente vai falar sobre a frequência vibracional. E vamos continuando a estudar viagem astral, continuar estudando nossos gráficos, radiestésicos, radiônicos, nossas mesas radiônicas, as mesas de Arcanjo Miguel, de Saint Germain, várias mesas, nessa parte de radiestesia, porque vai chegar uma hora em que isso aqui é só um leitinho que a gente dá para o bebê. Quando você é um bebezinho, você não vai comer alimento sólido. Então a gente dá um leitinho pro bebê. Vai dando a mamadeira, até ele começar a comer uma papinha,
Daqui a pouco ele vai comer uma coisa mais durinha, nascer os dentinhos, ele vai começar a mastigar. É todo um processo de maturação da consciência. Principalmente com os gráficos. Qualquer dia, isso tudo aqui vai sumir, vai desaparecer totalmente. Eu não uso gráfico. Eu tenho eles aqui para dar exemplo. Porque eles já estão aqui. Eu quero pendular. Eu não preciso fazer protocolo com papel e nem gráfico. Eu venho aqui, ó. E holograficamente eu me concentro e peço. Ativa, 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 ativar, 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 ativar. Não tenho gráfico na minha mão, mas eu estou vendo ele aqui. Eu estou vendo o decágono. Holograficamente, eu estou vendo o decágono. Eu estou vendo a foto. Eu estou ativando o decágono holograficamente. Então, no futuro, não tem mais gráfico, não tem mais mesa radiônica. Por isso é preciso estudar o gráfico para que ele entre no seu consciente. E você aprenda de uma vez por todas que você é um ser de outro lugar. Você está humano hoje. Certo? Você tem essa capacidade de fazer com que o seu cérebro se lembre. Mas você tem que estudar. Assim como você lê a Bíblia e você consegue gravar versículos, salmos, capítulos, está aqui. Se tirar de você e jogar fora, está aqui dentro. Mesma coisa o gráfico. Ele tem que estar aqui, ó. O decágono está aqui, o diafragma está aqui. Eu vou ativar. A mesa radiônica está aqui. Eu vou ativar. A mesa radiônica. Vou ativar. Ativando mesa radiônica de São Miguel Arcanjo. Mesa ativada. A mesa está lá dentro na outra sala. Eu estou ativando ela daqui. Eu estou vendo a mesa. Eu estou vendo a chamatrina. Eu estou vendo a imagem do Arcanjo Miguel. Eu estou vendo todos os chakras que tem coloridinhos. Eu vou ativar. Chakra básico. O chakra umbilical. O solar. O cardíaco. Tá aqui. Eu tô ativando mentalmente a mesa. Porque isso tudo no futuro não vai ter. Ou você vai usar sua mente, você vai ter que aprender onde é o norte. Ativando chakras mentalmente na mesa radiônica de São Miguel, de Saint Germain, ativando gráficos, antimagia,
O triturador. Já gravei ele aqui, ó. Já gravei ele aqui. Onde foi ele? Holograficamente. Levo ele para onde quiser. Para a rua, o mercado, o ônibus. Na viagem astral, eles ficam lindos. Eles ganham uma fluorescência que vocês não têm noção. Eles emitem as ondas magnéticas. Mas para isso precisa estudar, ter vontade. Certo? Não sou bruxa, não sou maga. Não dei mão, já falei. Não ponho cartas. Eu uso a faculdade que veio comigo, que é a sensibilidade. Se vocês tiverem sensibilidade, todo mundo tem. Tem gente que é insensível mesmo, não tá nem aí. Mas quem tem sensibilidade, aproveita e usa. Às vezes a gente pensa que está fazendo mal para uma pessoa e você, na realidade, nem está fazendo mal, você está ajudando. Você pensa que está pregando uma peça na pessoa e, na realidade, você está ajudando aquela pessoa. Certo? Então, gente, por hoje é só. Eu agradeço a companhia de vocês. Muito obrigada. Vocês tenham uma boa noite. Tá? Eu vou deixar na transcrição, na hora de subir o vídeo, o nome do livro, para que vocês possam estudar a viagem astral do Wagner Borges. Desculpa, a viagem espiritual. Nome do livro. Do Wagner Borges. Me ajudou demais, me ajuda até hoje. E esses gráficos vocês precisam ter na mente de vocês. Quer fazer o curso? Faz o curso. Para aprender a saber. Como eu ensinei no outro vídeo. Um vira para um lado, o outro vira para o outro. Um tem arco para um lado. Os que são parecidos. Mas no fundo isso é só um leitinho. Para que nas próximas gerações eles não vão ativar gráficos. Eles já vão vir com o gráfico aqui ativado. Certo? E já vão saber medir relógio frequencial. Como a criançada hoje já sabe mexer em tablet, computador, iPhone. Eles vão saber acessar. Eles vão saber acessar. Skate para eles vai ser besteira, porque eles vão conseguir volitar. A Terra está mudando, está densa, está o caos. E quando ela for limpa, você vai flutuar. A gente perde um pouquinho de gravidade e aprende a flutuar, a volitar. Eu posso estar até doida hoje, mas é o que eu vi na viagem astral. Trens sem trilhos. Trens sem trilhos. Cubos abrindo, saindo um monte de gente, fechava a porta, entrava um outro monte de gente. Igual o metrô, só que menorzinho.
Um cubo menorzinho, assim. Mais alto, bem grandão. Mas eram cubos. Eles abriam a porta, saía aquele monte de gente na estação. Do outro lado entrava um monte de gente, eles fechavam a porta. E iam embora. Já passei de janelinha, nem desconfiei. Mas isso vai ser uma outra conversa. Falei isso no vídeo, no primeiro da viagem astral. Tá bom? Gente, obrigada pela companhia de vocês. Uma boa noite, tenham um bom sono. E até o próximo vídeo. Só não esquece de apertar o sininho. Se inscreve no canal. Curte. Compartilha com quem gosta desses assuntos. Se não gostar, não tem problema, pode dar dislike também. Tá bom? Beijo e até a próxima.